Boa noite, irmãs e irmãos. Vamos retomar então nosso estudo sobre Romanos, a exposição de Romanos. Estamos aí na nona parte do estudo de Romanos. Se Deus permitir, nessa noite, vamos encerrar o capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Nessa noite nós vamos ver os judeus e religiosos são indesculpáveis. Esse é o trecho aqui desse pedaço. Nós já vimos, para fazer uma rápida recapitulação, Paulo já disse então, no começo, aliás, a partir do versículo 18 do capítulo 1, ele mostrou que os ímpios são indesculpáveis, os gentios são indesculpáveis, porque rejeitaram a revelação geral de Deus. Tudo que Deus mostrou através da natureza, que claramente expressa os seus atributos, os invisíveis, atributos, mas que são visíveis ou possivelmente comunicáveis, através da natureza, os ímpios rejeitaram e não creram em Deus. Rejeitaram a verdade e trocaram ela pela injustiça, pela sua própria injustiça. Então, por isso, Paulo diz no começo do capítulo 1, até do versículo 18 até o 32, Paulo diz que esses gentios são indesculpáveis, não tem desculpa para ele. Deus claramente se fez conhecido através da natureza. Depois Paulo diz, a partir do versículo, no início do capítulo 2, Paulo diz que os moralistas, ou os religiosos, ainda que pagãos, mas religiosos, e mesmo os judeus, alguns já na categoria dos judeus, considerando-se povo de Deus, também tornaram-se indesculpáveis, porque eles criticavam os ímpios, eles criticavam os gentios que não praticavam a lei, e eles mesmos não conseguiam praticar toda a lei. Eles não tinham condições de praticar toda a lei. Mesmo assim, eles se colocaram como uma raça superior. E é o que Paulo vai falar mais um pouco nessa noite. Mas então, os ímpios eram indesculpáveis porque rejeitaram a revelação de Deus através da natureza. E os moralistas e os religiosos também se tornaram indesculpáveis porque não conseguiram praticar toda a lei de Deus, né? Então, também tornaram-se indesculpáveis. E eles ainda criticavam os ímpios. Paulo também disse que havia um código de ética gravado no coração de todo ser humano. Não é só porque ele era religioso ou crente, digamos assim, que ele conhecia a lei de Deus. É lógico que ele conhece pela lei escrita. Mas mesmo assim, Paulo já havia dito que há um código, há uma gravação, por assim dizer, no coração, na consciência de todo ser humano, não precisa ser crente. Todo ser humano, de certa maneira, conhece algo sobre Deus, conhece algo a respeito da lei de Deus, pela sua própria consciência, pela forma da lei gravada em seu coração, o que torna, então, todo homem também indesculpável. Por quê? Porque Paulo diz que eles não conseguem praticar toda a lei. E pela impossibilidade de praticar toda a lei, não é pela prática, então, da lei que vai encontrar salvação, que o homem é justificado diante de Deus, não é por praticar a lei. Porque se fosse, ele teria que praticar toda a lei o tempo todo, o que ele não consegue. Então, por isso, todo homem é indesculpável. Então, em resumo, ele diz que a impiedade mundana descarada, como também o moralismo religioso hipócrita, ambos são indesculpáveis diante de Deus. Agora, nós vamos estudar um pouco mais focado realmente no religioso judeu. No judeu. Paulo passa a falar agora, a partir do versículo 17 do capítulo 2. Vamos ler por trechos. Nós vamos ler primeiro o trecho de 17 a 24, que é uma situação, a primeira situação aqui que Paulo expõe aos romanos, falando dos judeus. Vamos ler aí, a partir do versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és
guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Vamos fazer mais uma oração. Pai, carecemos de graça nessa noite, carecemos de sabedoria do alto, para compreender essa porção da Tua Palavra, e aqui estudaremos mais para frente. Precisamos que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, mais uma vez, abrindo os olhos do nosso entendimento, pois a Tua Palavra, sem a operação do Teu Espírito, nós não temos condições de entendê-la. Nós precisamos da ministração do Espírito Santo. Portanto, queremos recebê-la como palavra de Deus, como de fato ela é, e não como palavra de homem. É o que nós te pedimos nessa noite, para o bem da igreja, para o fortalecimento da igreja, para o crescimento dos nossos membros da igreja, para que haja edificação da igreja e tudo isso redunde em glória e honra ao teu santo nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns esclarecimentos aqui, algumas considerações antes da gente começar a estudar esse trecho. A gente precisa entender o seguinte: quando Paulo fala judeu, ele está querendo, ele passou, se você perceber, do capítulo 1, do versículo 18, ele vem falando com uma pessoa, e principalmente no início do capítulo 2, no versículo 1 do capítulo 2, e no versículo 3 do capítulo 2, Paulo trava aquilo que nós falamos, algumas semanas atrás, um recurso de retórica chamado diatribe. Nós já explicamos, o que é isso? É uma discussão, ele quebra o pau, por assim dizer, com um ouvinte fictício. É uma pessoa que ele está usando ali, ela é fictícia. É uma pessoa como se estivesse ali na frente de alguém conversando. E nos dois primeiros, no versículo 1 do capítulo 2, no versículo 3 do capítulo 2, Paulo está lidando com essa pessoa, entre aspas, pessoa fictícia. Obrigado, irmão. De uma forma genérica. Ele fala, tu, ó homem, de uma forma genérica, em geral. Ele está falando para todo tipo de homem. Tu, ó homem, versículo 1 do capítulo 2, versículo 3 do capítulo 2. Ele fala, tu, ó homem, então, genericamente. Agora, versículo 17, ele deixa de ser genérico e ele passa a ser mais específico. E agora ele coloca nome, ele dá nome aos bois, por assim dizer. Ele fala, tu, ó, que tem por sobrenome judeu. Então agora ele está direcionando a sua metralhadora de acusações para o judeu. Ele está conversando com um judeu fictício aqui, com um judeu, e ele passa agora a ter uma conversa bastante dura com alguém que seria judeu. Por que Paulo faz isso? Ele quer amarrar todas as possibilidades da sua argumentação da indesculpabilidade humana, para que ninguém tenha nada para contrariá-lo, para que não haja qualquer objeção ao seu argumento de que o homem é pecador, de que a primeira parte do Evangelho, que é boa nova, começa com uma péssima nova, começa com uma péssima notícia: todo homem é culpado diante de Deus. Agora ele então mira sua metralhadora de acusações para o judeu. Então ele passou do genérico, tu, ó homem, e passa a falar agora, tu que tem por sobrenome judeu, você judeu, é com você agora que eu vou tratar. Você está achando que você está bonito? Enquanto eu estava falando do ímpio, do religioso pagão, você está batendo palma, né? Isso mesmo, Paulo, mete pau neles, estou com você, Paulão. E os judeus ali, né? Muito bem. Agora Paulo fala assim, agora eu vou falar com você, meu amigo judeu. Agora a coisa é contigo. Vamos ver o que ele vai falar com o judeu. E ele começa então
a lidar com o judeu. E por que ele dá o sobrenome judeu? A gente precisa entender, não é? O que é que significa isso? Os judeus, eles se consideravam superiores a todas as outras raças, todas as outras tribos e nações. Eles consideravam o último biscoito do pacote, a nação que tinha um privilégio especial. Eles se achavam os bambambam a nível de povo, né? Judeu é a religião do israelita. O israelita é a sua nação, a sua nacionalidade, por assim dizer. O judeu é a sua religião, a religião dos judeus, que vem da tribo de Judá. A tribo de Judá, uma das mais iminentes, mais importantes das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque nela, no povo, na nação de Judá, ficava Jerusalém. Ali tinha o templo, e a promessa era que da tribo de Judá viria o Messias, não é? Então os judeus que tiraram o nome da tribo de Judá, não era somente os que nasciam na tribo de Judá, mas todos os que praticavam a religião de Jerusalém, a religião, por assim dizer, dos judeus. Eles se consideravam judeus. Então os judeus achavam que tinha um nome que estava acima de todo nome. É isso que ele pensava dele mesmo, né? Tu, ó judeu, eu sou judeu. Como alguns dizem, né? Ele cantava olhando no espelho, quão grande és tu, ó judeu, né? É assim que ele cantava o hino. E então eles tinham, de fato, recebido diretamente de Deus duas marcas da legitimidade espiritual. Eles tinham recebido diretamente de Deus a lei de Deus, através do ministério de anjos, que foi entregue para Moisés, e Moisés lhes deu a lei. Era algo interessante. Segunda marca espiritual do judeu, a circuncisão. Nenhum outro povo praticava a circuncisão. Então, nessas duas marcas, eles se consideravam exclusivamente o povo de Deus. Os judeus também tinham até certa razão nessa sua vanglória, por assim dizer, né? Capítulo, por exemplo, abram comigo em Salmos 147, Salmo 147, versículos 19 e 20. Salmo 147, 19 e 20. O salmista diz o seguinte: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra. Quem não fez assim a nenhuma outra nação? Deus. Deus não fez assim a nenhuma outra nação. Para quem que ele fez? Para quem que ele deu a lei? Para Israel, para os judeus. Então, eles olhavam para isso, e não se fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Os judeus olhavam para isso e falavam assim: nós somos os caras. O negócio Deus só quer um negócio conosco. Deus só tem parceria conosco aqui na terra. Nós somos os únicos conveniados da glória aqui na terra. Não tem ninguém. O que o salmista reflete nisso? Ele reflete o que Deuteronômio, acompanhe comigo também Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, procuro ser bem rápido aqui, Deuteronômio 4, preste atenção, Deuteronômio capítulo 4, 6 a 8, diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, está falando dos preceitos, da lei de Deus, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, olha o que os povos diziam dos judeus: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação que que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então percebam, eles tinham uma certa razão, não é mesmo? Que nação teve o privilégio deles? Ninguém.
Ele reflete também a mesma coisa no versículo, mesmo capítulo 4, 32 a 36. Olha o que Moisés escreve. Ele diz assim: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem, olha, desde o início de tudo, lá de Adão, desde o tempo em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu, falando de Israel, a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Então, o israelita lia tudo isso, o israelita conhecia tudo isso, o judeu, e ele falava assim: nós temos alguma coisa melhor que os outros. Todas as evidências é que Deus só está de olho na gente. Parece que então só... Mas eles olhavam para isso e eles não entenderam que não era para eles pensar assim: olha, nós somos nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque nós somos os melhores. Não. Era para eles entenderem assim: pela graça de Deus, nós somos esse povo escolhido. Porque Ele nos amou e não porque nós merecíamos. Então a graça já está presente na vida do povo de Deus desde todo sempre. Os judeus não foram salvos por praticar a lei, eles foram salvos pela graça de Deus. A graça já estava presente lá no passado. E eles então olharam para tudo isso, e em vez de eles se tornarem gratos a Deus, humildes de coração diante de Deus, em vez de eles serem humildes e gratos, e de servirem de luz do mundo, já naquela época, sabe o que aconteceu com eles? Seu coração se encheu, seu peito se estufou, e eles se ensoberbeceram. Eles se tornaram presunçosos, eles se tornaram arrogantes, humilhavam as outras nações. Eles não reconheciam as outras nações nem como ser humano. Eram inferiores. Eram judeus contra a rapa, não tinha ninguém concorrente. Não tinha. Então, eles achavam-se superiores aos outros povos da terra. Aí então, Paulo pega isso, e agora ele vai, já que ele está fechando todas as arestas, para que não haja nenhuma controvérsia contra o argumento de que todos pecaram, que ele vai falar lá no capítulo 3, ele vai falar de uma forma mais geral e profunda, mas ele já agora pega os judeus para falar exatamente isso, porque era o povo que achava que tinha alguma coisa especial para eles. Qual é o primeiro grande equívoco que nós vamos estudar nessa noite? A primeira parte que nós lemos agora, os equívocos dos judeus. O primeiro grande equívoco do judeu: uma falsa confiança na lei. É o que nós vimos aqui a partir do versículo 17 do capítulo 2 de Romanos. Volta lá, Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 17. Paulo começa a dizer que, em primeiro lugar, versículo 17, eles repousavam na lei. O que quer dizer isso? Somente pelo fato de ter a lei, eles já se achavam salvos. Eu tenho a Bíblia. Tenho uma Bíblia novinha lá em casa, eu sou salvo. Eu tenho a Bíblia. Não precisa mais nada. Eles tinham a lei. Eles repousavam no fato de ter a lei escrita na mão. E eles se gloriavam em Deus. Isso faz lembrar a parábola do fariseu e do publicano, né? Aquele fariseu que era um bom judeu, ele olhava para os outros homens, que eram gentios e publicanos, e falava assim: graças te dou, ó Deus. Ele não está dizendo assim: eu sou o bambambam, mas ele usa Deus de uma maneira errada, né? Aqui Paulo diz que eles repousavam na lei e te glorias em Deus. O judeu gloriava-se em Deus, mas no fundo do coração ele queria dizer assim: Deus, o Senhor acertou em me escolher, porque eu sou o cara, eu sou bom,
Eu merecia ser salvo. É essa a intenção desse primeiro ponto. Porque eu tenho a lei. Se o Senhor me deu a lei, está carimbada a minha entrada no céu. Eu tenho a lei. E aí? Então era esse o primeiro ponto. Então Paulo quer dizer assim, você se repousa na lei escrita. Essa lei aqui é a lei escrita. Eu tenho a Bíblia escrita na mão. Então eu sou salvo. Eu sou judeu. Então isso produziu nele, no judeu, que ele começa a falar agora, um falso orgulho em Deus, ou um orgulho em Deus, semelhante àquele do fariseu, como eu já falei lá da parábola, Porque o que Jesus ensina com aquilo? Exatamente isso. Ele está querendo dizer que o fariseu achava-se superior. Graças te dou a Deus, porque não sou pecador como os demais homens. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tudo certinho, Mas Jesus diz que esse não foi justificado. Voltou para casa sem justificação. O publicano que batia no peito e falava, Senhor, sê propício para comigo, pecador. Ou seja, em outras palavras, Senhor, eu não mereço, mas eu preciso da tua salvação. Tem misericórdia de mim. Esse voltou para casa justificado. Então aqui, é isso que Paulo está querendo dizer. Ele tinha vanglória no seu coração, como se ele tivesse recebido a lei de Deus por algum mérito dele. Esse era o sentimento do judeu. Eu recebi a lei porque nós somos bons. Nós somos um povo bom. Nós somos um povo que Deus olhou para nós e falou assim, esse povo merece a minha atenção especial, vou dar uma lei para ele. Esse é o primeiro ponto. Ainda dentro da lei, versículo 18, ele diz assim, veja bem, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. O que ele está querendo dizer agora? Ele diz o seguinte, vocês estudam a lei, vocês conhecem os princípios da lei, vocês entendem algo da lei. Isso não é propriamente mal, se você, em primeiro lugar, colocar em prática. Em segundo lugar, você não julgar os outros por causa disso. Paulo está querendo dizer o seguinte, vocês fazem bem em conhecer isso, mas se vocês usarem da forma correta. Conhecimento sem obediência não tem valor nenhum. O que adianta você conhecer a lei se você não põe em prática? Ele vai falar isso no fim desse trecho. Então ele foi instruído na lei, ele aprovava as coisas superiores da lei, é como se ele lesse a lei de Deus e ele mesmo era um juiz da própria lei. Senhor, parabéns, o senhor fez uma lei muito boa. Quer dizer, ele é o critério de análise da lei. Ele acabava aprovando a lei, porque na verdade a lei é boa de fato. Então ele conhecia, ele aprovava a lei, porque em relação à ignorância e à cegueira dos outros povos, na verdade, ele teve esse conhecimento. Deus iluminou seus olhos para que ele conhecesse a lei. O conhecimento, primeiramente, começa no conhecimento teórico, começa ali, mas não para ali. Então o judeu conhecia, só era um conhecimento intelectual. Mas só que essa luz, que era tão clara do conhecimento do judeu, cegou seus olhos. Era uma luz tão forte da lei, tão justa de Deus, que ele acabou não colocando ela em prática. Em vez de iluminar o seu coração, que ele ia enxergar a sua corrupção, ele ia enxergar sua pecaminosidade, essa luz cegou seus olhos. Ele não olhava mais para dentro, mas ele só olhava para fora. Ele começava a julgar todo mundo. O judeu tinha essa característica, julgava todo mundo, imparcial, ele era realmente arrogante. Esse é o ponto que Paulo está falando aqui. Então, ele não usou essa luz para clarear o seu próprio coração pecador, pecaminoso, mas ele começava a olhar os outros para ver se os outros estavam andando na lei. Ele tornou-se juiz, em vez de tornar-se um próprio réu da lei, por assim dizer, e se colocar sob a luz da lei para se corrigir. Ele não fez isso. Versículos 19 e 20. Agora, olha o que Paulo fala. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. O que ele está querendo dizer aqui? Eles se fizeram mestres, eles se fizeram aqueles que ensinavam.
Eles se fizeram, realmente se colocaram na posição de mestres. Vejam, ele diz, versículo 19, que estás persuadido, quer dizer, ele mesmo se persuadiu, ele se convenceu a si mesmo, eu sou professor do resto das nações. Eu conheço a lei de Deus, eu sou mestrão, eu sei tudo sobre a lei, eu vou ensinar os outros, eu posso ensinar os outros. Então essa posição que Paulo está falando agora, é guia dos cegos, dos ignorantes, das crianças, não somente eram o melhor acima de todos os povos, mas agora passa a ser o mestrão de todo mundo. De fato, irmãos, ele foi colocado mesmo para isso. O povo judeu, fazendo já uma aplicação para o cristão, nós fomos colocados para a luz do mundo, não fomos? Os judeus também foram. Os judeus também foram colocados para a luz. Paulo diz aqui que eles foram de fato colocados para mestres. Só que era para iluminar, para que expressasse Deus através da sua própria vida, não só da sua pregação, do seu ensino verbal. Eles faziam bem isso. Nas sinagogas, eles pregavam bem. Jesus disse que eles pregavam bem. Tanto que Jesus diz, olha, ouçam e pratiquem o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Eles falam muito bem, mas eles vivem em discordância com o que eles mesmos ensinam. Eles são hipócritas. Então, de fato, ele foi colocado, o judeu foi colocado como luz do mundo em sua época. Mas era não somente para trazer luz aos que estavam em trevas, mas era para ele ser luz. Luz não só no sentido de ensinar verbalmente, mas luz no sentido de praticar aquilo que ele ensinava, brilhar como uma candeia em lugar escuro. Era assim para ser a vida do judeu. Paulo vai terminar de uma maneira difícil, dura e bem pesada, e você vai perceber agora. Por que ele não fez isso? O judeu não fez isso. Então não só ensinar, mas viver o que ensinava. E versículos 21 e 22, agora Paulo começa a pegar mais pesado, e ele engrossa o caldo agora. E ele diz assim nos versículos 21 e 22, ele aponta 3 pecados que eram corriqueiros na época de Paulo. Aliás, até antes, tinham 3 pecados principais que provavelmente, alguns dizem que eram os 3 pecados mais evidentes do povo judeu, que todo mundo via isso neles, que todo mundo via nos judeus. Ele diz assim, versículo 21, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ele começa dizendo assim, você tem que se ensinar para você primeiro, você precisa aprender, praticar, para depois ensinar. Por quê? Porque Paulo vai apontar agora, ele vai fazer uma acusação, uma denúncia. E ele fala, primeiro pecado, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, por quê? O que estava acontecendo naquela época? Um judeu fazer negócio com outro judeu, era a coisa mais honesta que havia na face da terra. Eles eram rigorosamente honestos nas negociações com sua própria raça. Judeu com judeu, não ficava um centavo para trás. Eles eram meticulosos em cada negociação. Mas quando eles negociavam com os outros povos, eles passavam todo mundo para trás. Desonestos. Eles arrancavam o que eles podiam. O judeu, tanto que a história até hoje, né, a gente percebe, quando fala de judeu, o judeu é o cara que é o mesquinho, é o avarento, né, é o cara que gosta e às vezes ele não mede esforços para passar os outros para trás, para ganhar dinheiro. Bom, não sei, não estou dizendo que ainda é assim do povo judeu atual, mas é o que ficou, pelo menos é o que eu recebi de herança dos meus pais. Judeu é tudo de negociar com o cara. O cara quer levar vantagem em tudo. Acho que o Gerson era judeu, né? Ele ensinou essa lei, né? A lei do Gerson. Olha, importante é levar vantagem em tudo, né? Era mais ou menos o que o judeu tinha. Então, eles furtavam os salários dos seus empregados, eles furtavam os negócios dos gentios, eles davam um jeito de ganhar mais do que devia. Mais do que devia. Por isso que Paulo diz aqui, isso é roubo. Você está furtando, você prega que não se deve furtar, mas você furta. Porque você engana seu funcionário, você engana o seu parceiro de negócios, seu fornecedor, ou seu cliente, enfim.
você passa os outros para trás, você está roubando também. Nesse tipo de comércio avarento que você está fazendo, você também está roubando. E você quer ensinar os outros? Você ensina os outros e não ensina a ti mesmo? Primeiro ponto, roubava. Segundo ponto, havia uma história muito grave. Aliás, até filósofos na época de Paulo, até antes de Paulo, melhor, já diziam que os judeus eram principalmente os mestres da lei e os grandes religiosos. Eles eram adúlteros. Eles davam um jeito de cobiçar a mulher do outro. Haviam histórias graves, denúncias graves dos gentios contra os judeus e principalmente dos grandões, dos mais velhos. Lembram-se da história da mulher adúltera? Vocês se lembram? Quando pegaram a mulher adúltera e falaram para Jesus, nós vamos apedrejá-la, né? O que o Senhor fala, Jesus? Ele fala, bom, a lei manda apedrejar. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Diz que desde o mais velho, começando com o mais velho, os mais velhos, até os mais novos, todos deixaram a pedra no chão. Ninguém tocou pedra nela. Por quê? Porque eles eram adúlteros. Eles tinham essa prática. Eles eram adúlteros. Escondido, mas tinha. Desde o mais velho, ou seja, desde o mestrão, já eles largavam e não atacaram pedra na mulher. Por quê? Porque aquela palavra de Jesus foi com uma espada no coração deles. E eles então disseram, que hipocrisia que eu estou fazendo, deixa eu ir embora antes que eu passe mais vergonha aqui. E pinicaram, foram embora, deixaram Jesus com a mulher sozinho lá, e ele então a justificou. Mas vai, não peques mais, ele disse, né? Para a mulher adúltera. Então, eles praticavam adultério. Isso era coisa séria, quer dizer, você ensina os outros que não se deve adulterar, mas você adultera. E terceiro pecado, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. O povo judeu, nas suas guerras, lá de trás, isso já não na época de Cristo, e nem muito menos de Paulo, mas no povo, nas grandes vitórias, grandes guerras que o povo de Israel teve, é num período que nós não temos muito relato bíblico. Tem alguns livros apócrifos que falam sobre a história dos 400 anos de silêncio, né? Onde não há muitos relatos. Dizem que desde a época dos Macabeus lá, os judeus enfrentaram grandes guerras e dominaram alguns povos. E esses povos que eles dominavam, eles roubavam os templos. O que era para eles fazer? Desde o início, Deus disse para que destruísse tudo que era do pagão. Mas eles entravam no templo, pegavam tudo que era os ídolos, os utensílios de adoração dos pagãos, pegava tudo aquilo que era de ouro, de prata, valia muito dinheiro, e os judeus, o que eles faziam? Levavam para casa, derretiam e vendia. Fazia dinheiro com aquilo, dinheiro. Isso é idolatria. E Paulo acusa 3 coisas que a lei de Deus lá, você quer ser mestre da lei, você quer ensinar o decálogo para outras nações, muito bem, mas olha o que vocês estão fazendo. Vocês roubam, e a Bíblia, nos 10 mandamentos, tem um dos mandamentos que é, não furtarás. Vocês furtam. Outro mandamento, não adulterarás, e vocês adulteram. Outro mandamento, principal, não façam imagens de idolatria. Não partam para a idolatria, e vocês estão idolatrando. Então, Paulo tira todo o apoio dos judeus quanto à sua presunção, e deixa eles assim, nus diante da verdade, por assim dizer. É isso que ele fez. Né? Então, 3 grandes pecados, e são 3 pontos da lei que eles queriam ensinar. E ele encerra esse primeiro trecho, versículos 23 e 24. Agora ele vai dar realmente uma paulada mais séria ainda. Não só ficou na hipocrisia diante dos homens, mas agora diante de Deus o problema deles. Olha só, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que é que Paulo fala agora? Olha só, o que vocês estão fazendo é o seguinte, além de vocês não ensinarem a lei de Deus, porque vocês não estão enganando ninguém, porque vocês não praticam a lei,
Vocês querem ensinar, mas pelo fato de vocês não viverem, ninguém acredita em vocês. Vocês estão fazendo papel de bobo, como judeu querendo ensinar a lei. Isso não cola, não dá liga. Agora, pior, vocês estão desonrando a Deus, e por causa da sua desobediência à lei de Deus, os povos olham para vocês estão desonrando o nome de Deus, e o nome de Deus é blasfemado lá fora. Os gentios olham para você, crente, que deveria viver de maneira santa e irrepreensível, olha para você e diz assim: que Deus é esse desse cara, dessa mina? Que Deus é esse? Ele se diz crente, ele se diz judeu, ele se diz cristão, mas olha como é que ele vive. Esse Deus não tem poder para mudar nem a vida dele, eu vou querer esse Deus? Para quê? O nome de Deus é blasfemado por vossa causa, ó judeu. É isso que ele está falando agora. Vocês estão queimando a fita de Deus. A imagem de Deus está sendo blasfemada lá fora, por vossa causa, ó judeu, ó crente. É isso que ele está falando. Então ele encerra, primeiro grande equívoco: não adianta só ter a lei escrita na mão, se ele não praticar, não adianta. O grande equívoco dele. Segundo grande equívoco, agora a partir do versículo 25, diz assim: porque a circuncisão tem valor. A circuncisão tem valor? Tem. Paulo não diz que não tem. A circuncisão tem valor se praticares a lei. Aí já era para o judeu olhar isso aqui e falar: então não tem valor nenhum, porque eu não consigo praticar a lei. Ele já tinha visto isso antes. É impossível praticar toda a lei. Então a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne, ou na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Agora, segundo grande equívoco, ligado ao primeiro, mas o segundo grande equívoco do judeu: ele se gloriava por ter a circuncisão. O que era a circuncisão? Era a marca consequente de ser povo eleito de Deus no Velho Testamento. Circuncisão era uma marca no prepúcio, no órgão genital masculino, onde aquele povo, e por submissão feminina, as mulheres também estavam inclusas nessa eleição, e aquela circuncisão, aquela marca na carne, era a marca de um povo separado, de fato, eles eram separados. Então, eles olhavam para a circuncisão também como, além de ter a lei, nós temos circuncisão, pronto, agora não tem mais nada. Eles se consideravam realmente o povo exclusivo de Deus, Eles achavam-se realmente os maiores. Além da lei, Deus nos deu a circuncisão. O que era a circuncisão então? Era o selo de Deus, de fato era. A circuncisão era o selo de Deus, mas era uma marca externa do verdadeiro eleito. Se, preste atenção no versículo 25, se ele praticasse a lei. Porque é a mesma coisa, qual é a comparação entre circuncisão no Novo, digamos assim, o que no Novo Testamento simboliza a circuncisão?
o batismo. Se você foi batizado, mas você não pratica a palavra de Deus, as ordenanças da Bíblia, a sua circuncisão, o seu batismo não vale nada. Se você não anda nos caminhos de Deus, o teu batismo não vai te salvar. A circuncisão não salvou o judeu que se considerava judeu só por ter a marca externa, mas não obedecia à lei. O crente não vai ser salvo só porque foi batizado, mas ele não obedece e não se santifica. Não aplica a lei de Deus ao seu coração. E é isso que ele está falando. Eu já estou fazendo algumas aplicações, né? Mas é isso que ele diz aqui. O próprio Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que o sacramento, ou seja, o sinal externo, o sinal que é visível, que ele chama de sacramento, que seria que era a circuncisão no Velho Testamento, que é o batismo no Novo Testamento, é um sinal externo. Eu fui batizado, eu entrei nas águas, os irmãos me batizaram, né? Esse sinal externo, ele não opera a mudança. Não é o batismo que opera a mudança. Ele revela uma mudança que já aconteceu no meu interior. Quando eu peço o batismo, há uma grande possibilidade, digamos assim, de que Deus mexeu no meu coração e me transformou. Agora, como é que isso vai se evidenciando? Ao longo do tempo, quando eu sou transformado pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Quando eu deixo de fazer algumas coisas que eu percebo que desagradam a Deus e passo a praticar outras coisas que agradam a Deus. Se eu não fizer isso, a minha circuncisão, ou melhor, o meu batismo, não vale absolutamente nada diante de Deus. É isso que ele está falando aqui. Então, o judeu se considerava plenamente salvo também por causa da circuncisão. E Paulo diz, você está enganado, meu amigo. Você está enganado. Eu quero tirar esse engano do teu coração. Versículos 25 e 26, Paulo então afirma que a circuncisão, ou o batismo, para nós agora, não substitui a necessidade da obediência aos princípios das Escrituras. Só ser batizado e não mudar de vida não significa nada. A matemática de Deus é a seguinte: circuncisão ou batismo menos obediência igual a incircuncisão. Circuncisão sem obediência é incircuncisão. A matemática correta é incircuncisão, ou seja, o pagão, mas ele passa a obedecer a lei. Obedecer no sentido de que foi salvo e agora ele muda de vida. Então, incircuncisão, mas mais obediência igual a circuncisão. Ele é verdadeiramente judeu. É isso que é a matemática de Deus. Ou seja, a obediência, aliás, sem obediência à lei, a circuncisão não vale nada. Estou reafirmando essa grande verdade. Então Paulo não diz aqui, vejam bem, irmãos, prestem bem atenção, Paulo não diz que a prática da lei justifica o homem diante de Deus, porque nós já vimos anteriormente que ninguém consegue praticar a lei totalmente e o tempo todo, não é isso? Então nós não somos salvos pela lei, mas nós somos salvos pela graça. Mas as obras da lei revelam aqueles que já foram justificados. Leiam comigo Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6, diz assim: porque em Cristo, veja bem, porque em Cristo, ou seja, quem já está em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, a fé que é praticante do amor, a fé que se evidencia pela prática do amor. Jesus não diz, ele deixou bem claro,
que o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Então, Paulo está querendo dizer isso. A circuncisão, ela só vai ter valor se vocês obedecerem à Bíblia. Ou o batismo só tem valor se vocês praticarem a palavra de Deus. É uma transformação que acontece de dentro para fora. Versículo 27, olha o que Paulo diz agora, veja bem, ele faz agora uma colocação até ousada. Ele diz assim: e se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, por quê? Porque algumas pessoas não têm a marca da lei gravada em seu coração. Aliás, todos os homens têm a marca da lei, a norma da lei gravada em seu coração? Tem. Algumas dessas pessoas são honestas. Por exemplo, no caso dos judeus lá. Ora, tem algum incircunciso? Judeu, deixa eu falar uma coisa para você. É o que ele quis dizer no versículo 27. Deixa eu te contar uma história. Tem ímpio, tem gentio, que não é crente, que não é judeu, mas ele não é adúltero, ele não furta, e ele não é idólatra. Esse ímpio vai julgar você. Olha o que ele diz no versículo 27. Se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, quer dizer, você judeu, tem a letra da lei, e tem a circuncisão, a marca externa no teu corpo, você transgride a lei. O que ele quer dizer com isso? Dizem que são duas coisas que Paulo quer dizer aqui. Em primeiro lugar, que o gentio, quando ele se converte, de uma forma lá no futuro, escatologicamente, o gentio, quando ele se converte de fato, lá no dia do juízo, ele vai julgar aquele que se dizia crente ou judeu, mas que não era, porque ele é falso, porque ele não obedece à lei. Em segundo lugar, de uma forma mais imediata, não escatológica, mas de uma forma presente, ele quer dizer o seguinte: se você, judeu, que não pratica a lei, for pregar para uma pessoa que é honesta, que é fiel à esposa, não é adúltera, e ele não rouba ninguém, não passa os outros para trás, mas essa pessoa que é ímpia, mas ela é honesta mais do que você, ela vai te julgar. O que você falar para ele, ele vai te julgar, ele vai jogar na tua cara. Eu sou mais honesto que você vem querer falar de Deus para mim? Ora, vá catar coquinho. É isso que ele vai falar. Então não adianta ele querer vender imagem para a pessoa. Ele não pratica a lei, mas ele tem um nome judeu. Ah, eu sou crente, eu sou da ICCG, põe a camiseta, sai na rua, vou evangelizar. Eu vou pregar para alguém, e alguém me conhece, né? Alguém conhece o meu passado, ou conhece, digamos, passado não. Alguém conhece a minha realidade atual, e sabe que eu sou um cara que passa os outros para trás, sou infiel, ou estou praticando alguma coisa, idólatra até. Né? Essa pessoa me conhece e vai falar assim: ah, peraí, Nilton, comigo você vem contar essa história? Ah, espera um pouquinho. Pede para outra pessoa vir, você não tem moral comigo. Você não tem moral comigo. Ele me julga. Ele vai me julgar. Então é isso que Paulo está querendo dizer. E ele fecha versículos 28 e 29, dizendo o seguinte, ele responde quem é o verdadeiro judeu. Olha o que Paulo fala. Agora eu vou explicar para você, judeu, quem que é de fato judeu. Você não é não. Se você faz essas coisas tudo errado aqui, você tem a lei, você tem a circuncisão, mas você não pratica, então você não vem me dizer que você é judeu. Agora eu vou te mostrar quem que é judeu. Paulo vai começar a esclarecer. Vou te contar uma coisa, ó judeu. Quem é de fato judeu? Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, mas circuncisão é a que é aquele que é interiormente, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquele que é do coração, no espírito. Não segundo a letra, ou seja, não só porque ele tem a Bíblia na mão, não só porque ele tem a lei escrita, né? Mas cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que a verdadeira circuncisão, em primeiro lugar,
é do coração. Ele foi tocado no coração, seu coração foi ferido pela lei de Deus, pela palavra de Deus, e ele se arrepende dos seus pecados. Ele tem um coração quebrantado. A palavra de Deus mexeu com ele, e ele falou assim: não, eu não quero mais ficar nessa vida. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu não quero mais viver nessa impiedade. Eu quero ser santa. Eu quero ser santo. Eu quero expressar a luz de Deus. Eu quero ser nova criatura. O coração recebeu a palavra. Em segundo lugar, o coração passou para o Espírito. O que significa o Espírito? Aqui significa a vontade humana. Agora, aquele abalo que ele teve pela palavra de Deus, aquela transformação de coração, passa para a sua vontade. E a sua vontade passa para a prática, é óbvio. Eu tenho vontade, eu quero ser um novo homem. Eu não quero mais ser esse homem que eu sou mal com a minha esposa, eu sou mal com os meus filhos, eu sou um homem ímpio, por assim dizer. Eu não estou obedecendo a tua lei, Senhor. Eu estou passando os outros para trás, eu sou adúltero, eu sou infiel, eu sou idólatra, eu dou mais valor ao dinheiro do que as pessoas, às coisas do que as pessoas. Mas eu não quero mais, Senhor. Então, primeiro toca no coração, depois no espírito, versículo 29, né? Aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, ou seja, essa letra significa assim: eu não quero que essa letra fique só aqui. Eu quero que essa letra aqui mude o meu coração, a minha vontade e os meus membros, as minhas mãos, o que eu tocar, eu quero que seja santo, diferente do que eu fazia no passado. Eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, uma filha de Deus de fato, um filho de Deus. Meus pés não vão andar mais pelos caminhos que eu andava antes. Mudou de dentro para fora, perceberam? Coração, espírito, vontade, e aí não só deixar a lei aqui, a letra na cabeça, mas praticar a lei. E com tudo isso, ele diz assim: isso não é para o meu louvor. Eu não sou bom porque eu me esforcei, ou porque eu sou de sangue azul, ou porque eu tenho sobrenome Nogueira. Eu não sou bom porque eu sou de uma raça determinada. Eu não sou bom porque eu sou judeu. Eu não sou bom porque eu congrego na ICCG. O meu louvor não vem de homem, mas vem de Deus. Eu não espero que os homens batam palma para mim, porque se eu estou andando corretamente diante de Deus, provavelmente pouca gente vai bater palma. Provavelmente eu não vou ter muitas pessoas que vão dizer assim: ó, que bonito, né? Essa prática do Newton de estar andando na luz, de cuidar bem da esposa, de poder fazer tudo certinho com os filhos, de ser um homem honesto. Não vai ter muita gente batendo palma, não. Mas no meu íntimo, no meu coração, no meu espírito, no meu homem interior, eu posso já ouvir profeticamente, posso ouvir a voz do Senhor: servo bom e fiel. No pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei. Eu posso ouvir no meu coração, porque eu estou imitando a Cristo, e Cristo, quando esteve nesse mundo, ele ouviu a voz do Pai. E o Pai lhe disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Se eu estou em Cristo, eu posso ouvir essa voz, se eu andar na lei de Cristo. Se eu praticar, se eu imitar a Cristo, se eu for santo como Cristo, de alguma forma eu posso ouvir essa voz: este também é meu Filho amado, em quem me comprazo. O meu louvor vem de Deus. O louvor não é dos homens. O que é que os hipócritas, fariseus, judeus faziam na época de Jesus? Jesus também denunciou eles, vocês se lembram? No Sermão do Monte ele fala isso. Porque os homens gostavam de receber reconhecimento dos outros homens. Vocês já receberam aplauso dos homens? Muito bem, já recebeu o seu galardão. Não tem mais nada para você no céu. Não tem mais nada para você no céu, judeu, fariseu, hipócrita. Você já recebeu o teu louvor aqui, já bateram palma para você. Não espere mais nada de Deus. É isso que Jesus ensinou, e é isso que ele está falando aqui. Ele encerra isso.
O louvor não é por ter nascido em alguma raça humana privilegiada. Não é que ele tem alguma coisa nele, por si mesmo, que merecia o louvor de Deus. Não. Ele recebe o louvor de Deus, pela graça de Deus operando no coração dele, para que ele pratique a verdade, para que ele ande na luz, para que ele pratique as ordenanças de Deus. E mesmo assim ele sabe que vez por outra ele cai, não é? Nós sabemos disso, não é mesmo? Nós sabemos que vez por outra nós não conseguimos praticar tudo como deveríamos. Nem sempre eu sou o marido que minha esposa precisa que eu seja. Nem sempre ela é a esposa que eu preciso que ela seja. Nem sempre eu sou o pai que os meus filhos precisam que eu seja. E nem sempre eles são os filhos que eu gostaria que eles fossem. E assim como irmãos, assim como comerciante, enfim, em todas as áreas da nossa vida, nós nos humilhamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, nós não merecemos nada. Somos semelhantes àquelas ovelhas que Jesus diz no final de Mateus. E ele diz assim: vinde a mim, ó benditos de meu Pai. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes visitar-me, estava doente e fostes ver-me. E aqueles justos disseram assim: Senhor, quando nós fizemos isso, Senhor? Aí Jesus responde: quando fizestes a alguns dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mas eles em si falaram assim: não, Senhor, eu não fiz tudo isso. Isso é bondade tua, é muita misericórdia tua. Esse elogio eu não mereço, Senhor, porque se eu fiz alguma coisa boa, foi pela tua graça, não por meu mérito, não por minha capacidade humana. Eu não fiz por causa que eu posso, mas porque o Senhor operou em mim. A glória é tua, Senhor. Embora o Senhor esteja me louvando, mas eu dou louvor a ti. Eu como um bumerangue, eu retorno. A glória e a honra pertencem ao nosso Deus, e não a mim. É isso que é o verdadeiro judeu. O que a gente conclui disso? Em primeiro lugar, só para conhecimento, não é? Para conhecimento teológico. Em primeiro lugar, a gente precisa, desse trecho, a gente tira uma grande lição aqui. Primeira grande lição, não é uma aplicação ainda, mas a gente precisa entender o seguinte: hoje não há dois povos. Não há dois povos, como alguns dizem. Por exemplo, os judeus e os crentes. Os judeus, por serem judeus, quando Jesus voltar, também vão para o céu. E os crentes que se converteram ao cristianismo também vão para o céu. Não, não, absolutamente não. O judeu, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, se eles não crerem em Jesus Cristo, ele pode ser judeu, ele pode tentar praticar a lei, ele pode ser um rabino, ele pode ser um mestre, ele pode ter a lei, circuncisão e tudo mais, mas se ele não crer em Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Não existem dois povos. A Bíblia diz que Deus fez um pela cruz. Não há mais dois povos. Então, o judeu que se gloria ainda hoje, não é? Muitos se gloriam e dizem assim: nós somos o povo de Deus. Nós temos a Torá. Nós temos a circuncisão. Nós praticamos isso, praticamos aquilo, fazemos tudo certinho. A nossa resposta é: bom, o teu Deus, Jeová, se encarnou em um homem, recebeu o nome de Jesus Cristo, o teu Deus, viu, judeu? O teu Deus se encarnou. E Jesus Cristo, que é esse teu Deus, viu, judeu, que você não conhece, é o seu Messias, que já veio, viu? Ele já veio. Você está atrasado no tempo. Mas se você não crê nesse Messias, não há nenhuma possibilidade de salvação para você. Não há. Então essa é a grande lição aqui que nós temos. Não existem dois povos, só tem um povo que vai para os céus, os crentes, a igreja de Jesus Cristo. Só essa agora, na nova dispensação. Segundo, agora uma conclusão. Preste atenção. Religiosamente, ou de uma forma externa, a religiosidade externa, hipócrita, não salva ninguém. Essa é a grande lição aqui. Só dizer que você estuda a Bíblia, que você quer ensinar os outros, porque você conhece bem da Bíblia, faz bem, mas se você não praticar, não vale nada. Essa é a grande lição, aplicando agora para o crente. Ele falou do judeu, mas agora a gente aplica para nós. Se eu, cristão,
crente, você, cristão, crente, se você não aplica a Bíblia, os ensinamentos da palavra de Deus na tua vida, a tua pregação é vã e a tua salvação é duvidosa. A tua circuncisão, a minha circuncisão, o meu batismo, o nosso batismo, não vale absolutamente nada se você não praticar, se você não se santificar, se você não deixar o pecado, se você não se converter dos seus maus caminhos, se a Bíblia não tocar no teu coração, na tua vontade, e você não tê-la somente no intelecto, mas você colocar em prática. Se você não praticar as obras da lei, não há evidências de que você é verdadeiramente crente. Não há. Não é a prática da lei que te salva, mas uma vez salvo, você é obrigado a praticar a lei. Difícil, claro, nós não vamos conseguir o tempo todo, mas nós temos que ser esforçados. Nós temos que nos esforçar. A Bíblia nunca deixou assim, já que foi pela graça, você foi salvo pela graça, continua na graça. Não precisa se esforçar para se santificar. Jamais. Hebreus diz claramente, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então é isso que ele quer dizer aqui. Sem transformação de vida, sem conversão, não há evidência de que você é judeu, ou melhor, você é cristão. Não há evidência. E por último lugar, no outro extremo, no outro lado da moeda, No outro lado da moeda. Se por acaso você se desviou tanto da igreja, dos ensinamentos da palavra de Deus, você abandonou o Senhor, ou você tem alguém assim na sua casa, na sua família, ou no círculo de amizade, você conhece alguém que por um tempo andou nos caminhos do Senhor, mas se desviou de uma maneira se tornou tão distante daquilo que é a verdadeira vida cristã, mas essa pessoa pode achar, às vezes nós julgamos também, achamos a circuncisão dele não vale nada. O batismo dele só foi um banho, não vale nada o batismo dele. Eu quero dizer para você e para aquele que está desviado, que há possibilidade de arrependimento. Há uma chance para voltar para Deus. As portas da igreja, as portas dos céus, nunca se fecharam enquanto há vida, há esperança. A pessoa pode voltar para Deus. Ele está vivo? Pode se arrepender. Ele ainda pode voltar para Deus. Está parecendo a pregação do domingo passado, Algumas coisas parecidas, Pode acontecer isso, meu irmão. Por quê? Embora a gente entenda que o crente que é crente, ele pratica a lei, mas pode acontecer em casos semelhantes ao do filho pródigo, lembra-se? Ele se desviou num tanto, mas lá na frente caiu a ficha nele, e ele caiu em si, e ele se arrependeu, e voltou para a casa do pai. Ele é um verdadeiro filho. Ele voltou. Então, quando isso acontece, nós não podemos dizer, não, isso é hipocrisia, não. Não, irmão, você precisa entender, Deus pode operar até em quem está no fundo do poço, num lamaçal de pecados tremendo. Deus pode operar. Por quê, meu irmão? Porque a salvação sempre, sempre e sempre foi no passado, no Velho Testamento, é no presente, no Novo Testamento, e sempre será. A salvação sempre foi, sempre é e sempre será pela graça. Pela graça. Pela graça. A salvação sempre pela graça. O que é que Jesus diz lá no capítulo 6 de João, versículos 28 e 29? Os judeus chegaram para Jesus e perguntaram assim, João 6, 28 e 29, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, olha a pergunta, que faremos para realizar as obras de Deus? Chegaram para Jesus e perguntaram isso. Quem eram? Os fariseus, judeus. Parece que eles estão querendo dizer, Senhor, é só mandar que a gente faz. Solta na banguela e deixa o resto comigo. É isso que o judeu falou para Jesus. Ah, é? Jesus deu uma resposta para eles. Eles perguntaram, que faremos para realizar as obras? Então falaram assim, as obras.
Pode ser bastante, Senhor, mas nós faremos todas. Parece o judeu do Velho Testamento, né? É isso que o judeu fez de errado. Ele não estava entendendo nada. Qual é a resposta de Jesus? Respondeu-lhe Jesus: a obra, só tem uma obra. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Nós somos salvos por crer, não por praticar alguma coisa. Nunca é pela prática que nós somos salvos. Então, a esperança para aquele que ainda não se converteu, a esperança, por exemplo, ele não precisa fazer tudo certinho para voltar para a igreja, não, ele precisa voltar para a igreja para começar a fazer tudo certinho, porque a igreja vai ensiná-lo de novo o caminho da prática da lei de Deus. Não é fazer primeiro para depois voltar para Deus, não, é voltar para Deus, porque Deus vai me capacitar a fazer tudo certinho. É isso que acontece. Deus nos ajude a compreender isso. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que traz luz para muitas verdades em nossas vidas. E nós não queremos ser crentes hipócritas, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos semelhantes ao mesmo, a nossa constituição e o nosso coração é idêntico ao do judeu. Nós também somos presunçosos. Muitas vezes, porque nós estamos frequentando a igreja e lemos a Bíblia, achamos que somos melhores do que os outros. Senhor, tem misericórdia de nós e opera arrependimento em nós. Senhor, dá-nos corações humildes, porque nós não somos nada sem Ti, Senhor. Senhor, tira do nosso coração toda a soberba, toda a presunção, e nos dê graça e desejo de praticar as obras que o Senhor quer que nós andemos nelas. Dê-nos graça pelo poder do Teu Espírito em nós, de obedecermos a Tua palavra, porque senão nós não vamos conseguir. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz do mundo e sal da terra, mas isso não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu nome, e para que nós possamos brilhar no meio das trevas para as outras pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos glorificar o Teu nome, e não para que as pessoas blasfemem do Teu nome. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão em profundo pecado, e que as pessoas olham para aqueles crentes que estão vivendo em dissolução, em pecados, em trevas, e blasfemam do Teu nome. Senhor, tem misericórdia para que eles se arrependam, Senhor, e isso de forma urgente. Opera neles profundo arrependimento, para que eles voltem para Ti, Senhor. Por causa da glória do Teu nome, é que nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.